Provérbios capítulo 5. Meu filho, atenta para a minha sabedoria e inclina o teu ouvido ao meu entendimento, para que possas considerar a discrição e para que teus lábios possam guardar o conhecimento. Porque os lábios de uma mulher estrangeira gotejam como favos de mel, e sua boca é mais suave do que o óleo, mas o seu fim é amargo, como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem ao inferno. Para que não ponderes a vereda da vida, seus caminhos são errantes, que tu não podes conhecê-los. Agora, portanto, ó filhos, ouça-me, e não vos afastei das palavras da minha boca. Remove o teu caminho para longe dela, e não chegues perto da porta da sua casa, para que não dês a outros a tua honra, e os teus anos aos cruéis, para que os estranhos não se encham da tua riqueza, e o teu trabalho esteja na casa de um estrangeiro, e que tu não lamentes no fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. E digas, como odiei a instrução, e o meu coração desprezou a repreensão, e não obedeci à voz de meus ensinadores, nem inclinei meu ouvido aos que me instruíram. Eu quase estava envolvido em todo mal no meio da congregação e da assembleia. Bebe águas da tua própria cisterna e águas correntes do teu próprio poço, que as tuas fontes se dispersem para fora e rios de águas nas ruas. Sejam só para ti e não para os estranhos que estão contigo. Que a tua fonte seja abençoada e regozija-te com a esposa da tua juventude, que ela seja como uma corça amorosa e uma cabra agradável, que os seus seios te satisfaçam em todo o tempo, e que tu sejas sempre arrebatado pelo seu amor. E por que, filho meu, te deixarias ser arrebatado por uma mulher estranha e abraçar o seio de uma estrangeira? Porque os caminhos de um homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele pondera todas as suas saídas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá sem instrução, e na grandeza da sua loucura se perderá. Gente, isso é muito real, gente. Vamos lá, vamos para alguns comentários, né? Que foi Provérbios capítulo 5. Lembrando, esse livro ele foi escrito mais ou menos há 3.000 anos, né? 1.000 anos antes de Cristo. Até porque eu lembro que eu li a introdução, eu estava assistindo o vídeo da introdução ontem, e foi escrito há 3.000 anos, 1.000 anos antes de Cristo, então tem 3.000 anos que Salomão deixou isso aqui, né, que a gente, de acordo com fatos históricos. E aí, beleza, ele vai dizer de novo, filho meu, se atenta à minha sabedoria, inclina o teu ouvido ao meu entendimento, para que possas considerar a discrição e para que teus lábios possam guardar o conhecimento. Então, o conhecimento também é para isso. Quando você é uma... Eu venho falando muito isso, gente. Não há tempo a perder com bobagem. Eu sei que quando a gente cresce, é criança, principalmente em origens humildes, a gente tem aquele tempo de ficar gargalhando, tem aquele tempo de ficar, sabe, brincando, de falar besteira mesmo, de fazer piada com as coisas. Mas isso tem que acabar quanto antes você queira amadurecer, entendeu? Isso pra mim, quando eu tinha mais ou menos 15, 16 anos, eu disse na escola, cara, eu sou um cara muito engraçado, sou muito piadista. Eu era, cara, se você acha que eu já li muito livro, você tinha que ver as piadas que eu fazia, né? Ninguém ganhava de mim. Sabe aquela brincadeira que você começa a fazer piada com o outro faz com você? No final sempre era o outro que ficava zangado. Eu era como um poço, assim. Você joga a pedra, aí a água balança e no final ela volta a ficar tranquila. Então eu era muito bom nisso. Só que chegou o tempo que eu vi, cara, pelo que eu quero ser conhecido? Pelo que eu quero ser lembrado? Qual a marca que eu tô deixando na mente das pessoas? Que era exatamente no tempo do Whindersson Nunes que ele fazia piada nos vídeos online, né? Mais ou menos naquele período eu disse, cara, eu não quero ser conhecido como palhaço. Apesar que eu não estou dizendo que o Whindersson é um palhaço, né? Ele é uma pessoa muito inteligente e a gente sabe que o humor dele salva vidas, mas eu não queria, enfim, ser o piadista e aquela pessoa que os outros riem da minha cara e não me levam a sério, né? Então eu escolhi buscar realmente um ramo, que no caso foi o direito, a administração, que me pudesse, quando eu abrisse minha boca, sair algo de útil para as pessoas e para o que eu estivesse construindo. E aqui ele fala mais ou menos nesse sentido, então é uma recomendação prévia a todo mundo. Claro que
Cada um vai escolher um caminho. Tá, aqui tem muita coisa importante, tá, pessoal? Aqui não tem, como eu falar, novamente, não tem palavra perdida. Então vamos lá. Então ele vai falar sobre os lábios da mulher estrangeira, né? Porque para os judeus, eles têm essa meta de não se casar com mulheres estrangeiras, essa regra, para manter realmente, podemos dizer, a raça judia, a etnia judaica, né? Então, se casar entre si. Mas seja mulher estrangeira, seja não, é o que eu vou botar como más companhias, né? Porque isso aqui é mais abrangente, na minha opinião. Más companhias sempre vão te levar para um lugar ruim, vão te levar para um lugar onde você, quando você vê, seu tempo foi, sua energia foi embora, seu dinheiro foi embora, foi mal gasto, mal empregado, e você não ficou nada ali para você dizer, pô, o que ficou de tangível? Eu gastei meu dinheiro, mas eu comprei um microfone para eu gerar meu conteúdo, eu comprei um carro para eu ter conforto, eu comprei uma casa, eu comprei um celular, eu comprei conhecimento para eu ter mais conhecimento e fazer mais coisas. Não, geralmente as más companhias só vão te levar para ficar rindo, bebedeira, né? Questões sexuais, você encontrar outras pessoas, fazer sexo e tal. E no final, de tangível mesmo, vai ficar aquelas experiências. Se for válido para você, aí é contigo. Beleza. Então ele vai dizer, né, que seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem essas pessoas ao inferno. Não que sejam essas pessoas da diversão, estou dizendo aqui no caso da mulher estrangeira, né? Aí, mas você tem que saber, ter sabedoria para calcular o resultado das suas ações. É uma lei universal, lei da causa e efeito. Cada ação leva a um efeito. Por regra, ações de estudo, de plantio, né, de conhecimento, vão levar ao efeito de um colhimento de resultado, porque você tem um conhecimento na frente dos outros. Agora, se for uma prática de estar ali bebendo e tal, somente até você está colocando isso aqui, a bebida entra, ela passa por sua mente, o álcool, tanto que você fica bêbado, e vai para o seu corpo. Então, você está impactando sua mente, seu corpo, você está... Se fosse um nível de 0, quando você estuda, você está somando para a sua mente. Quando você está bebendo, fumando e tal, você está subtraindo da sua mente e do seu corpo, porque sua capacidade com o tempo fica limitada. Fora que a pessoa que está estudando, ela todo dia está plantando um negócio cada vez mais alto. E a pessoa que não está, todo dia ela está ali se perdendo mais naquele redemoinho que ela está criando. Como a gente estudou em Provérbios capítulo 4, que seu caminho leva à escuridão, eles não sabem no que tropeçam. Então eles estão ali, ó, criando um redemoinho para eles mesmos. Beleza. Então ele vai falar, né, para que não ponderes a vereda, seus caminhos são errantes, que tu não podes conhecê-los. Aí é um interessante que ele fala, ó, para que depois, lá embaixo ele vai falar, para que depois tu não fique reclamando que tu perdeu o teu tempo. Não, tá sendo avisado, você tá perdendo seu tempo com esse tipo de gente, você tá perdendo seu tempo com esse tipo de ação. Olhe direito o que você está fazendo na sua vida, faça os cálculos, não se baseie só no que as pessoas dizem não, faça os cálculos. Pô, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz. Esse negócio que eu estou fazendo, eu vejo muita gente que bota negócio para tentar, a pessoa não calcula antes os custos, os riscos, né? Apesar porque essas pessoas não são formadas em administração, e eu entendo que na minha cabeça esses cálculos já são naturais, mas ameaças de novos produtos concorrentes, né? Substituir o produto dela, ameaça de novos concorrentes propriamente dito, né? Vamos supor que eu botei uma loja de roupa. Qual a chance de aparecer outras 2 lojas de roupa e terem roupas mais baratas que as minhas? A ameaça de, né, os poderes dos clientes, qual o risco de ter muita loja de roupa e o cliente querer botar preço no meu produto? Então você tem que calcular tudo isso, não é quando você bota o negócio, é antes de você colocar o negócio, você tem que calcular todos os riscos envolvidos. Tem a ver com administração, tem a ver com conhecimento, tem a ver com sabedoria, espero que faça sentido. Então ele fala aqui, ó, então ele fala, me escuta, para que depois tu não lamente teu fim, quando se consumirem tua carne e teu corpo, e digas, como odiei a instrução, e meu coração desprezou a repreensão. Porque tem jovem que não tem paciência para ouvir o que eu estou falando de jeito nenhum. Você tentar botar ele, você pode pagar ele, que o jovem não consegue escutar. Mesmo assim, a gente tem que continuar buscando dizer, porque um dia a pessoa vai entender, pô, aquele conhecimento estava lá, eu é que não entendi, ou eu que não quis parar e me esforçar para entender. E ele vai dizer, e não obedeci à voz dos meus ensinadores, nem inclinei meu ouvido à instrução. Tem uma regra, pessoal, que eu não lembro, tá na Bíblia, agora eu lembro que tá na Bíblia, mas não lembro qual versículo, que ele fala assim, ó, não tá na Bíblia, desculpa, eu acho que tá no livro Corpus Hermético, acho que tá no Corpus Hermético. Ele diz assim, ó, os ouvidos do aprendiz devem ser mais sábios ou mais inclinados do que a boca de quem ensina.
Ou seja, eu, enquanto eu ensino, eu estou falando o que significa para mim e estou soltando códigos de vivência minha. Mas você tem que ter um ouvido humilde, primeiro, e além disso, você tem que ter um ouvido inclinado ao conhecimento. Seu ouvido tem que buscar o conhecimento. Não basta você querer que a outra pessoa chegue no seu ouvido e sussurre tudo certinho no seu ouvido, não. A Juan falou uma palavra ali desencontrada. Corrija minha palavra na sua mente e guarde para você a correção. Juan falou uma coisa ali que foi preconceituosa. Tire o preconceito da minha fala e pegue só o ensinamento que você acha que cabe, entendeu? Não sou eu que tenho a obrigação, apesar de que eu estou aqui compartilhando com vocês o conhecimento, sou só mais um estudioso. A palavra de Deus é uma só e ela vai ensinar a todos nós. Não sou eu que tenho, isso vale para todo lugar. Eu estou dizendo isso aqui porque ele vale para todo lugar. Não sou eu que tenho a obrigação de te ensinar tudo 100% perfeito. É você que tem a obrigação de se inclinar ao conhecimento, adquirir o conhecimento e decodificar ele para você aperfeiçoá-lo na sua mente. Entende? Porque o conhecimento em si, pessoal, ele já está em tudo. Ele está na parede, ele está no teto. Aqui tem toda uma lógica. Ó. Por que tem um pilar aqui? Por que o teto fica em cima? Por que ele fica? Você já pode estudar isso tudo. Eu sou só um facilitador, através de palavras que estão codificadas na sua mente, que a gente fala, e aí você vai decodificando. Entende? Então, sempre em tudo, para você acelerar seu processo de aprendizagem, não queira só o fácil, só que as pessoas te entregam mastigadinho. Busque, pesquise, entendeu? Apesar de que aqui eu já faço algumas pesquisas de palavra, de significado e tal, mas busque, tire suas próprias dúvidas também, busque diferentes fontes para você cruzar as informações, ver se batem. Então é isso. Então, acredito que pelo momento é isso, mas ele vai falar para a gente não se misturar, né? Viver em santidade é exatamente isso, não se misturar. Que ele fala, ó, que tuas fontes se dispersem para fora e os rios de águas nas ruas sejam só para ti e não para os estranhos que estão contigo. Então, cuidado com quem você compartilha as coisas boas. Aqui, realmente, eu estou deixando como uma contribuição e um presente para minha filha. Vamos para a próxima.